Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente, né, que o amor que nos une, né, nos estimulam, né, nos estimula a empregar com entusiasmo os dons que o Senhor depositou na vida de cada um. Então, que a gente possa realmente ter esperança, né, que a gente possa sempre cada vez mais, né, também ter, né, essa nós possamos realmente ter essa fé, né, depositar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, que sempre está conosco. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 1, depois o versículo 20 a 31. 2 Macabeus, capítulo 7, versículo 1, e depois o versículo 20 a 31. Naqueles dias, aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que num só dia viu morrer 7 filhos, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua de seus pais, e revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: Não sei como apareceste em minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida. Pois agora vos desprezais a vós mesmos, por amor às suas leis. Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo. E não só com palavras, mas também com juramento, prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhes altas funções, contanto que abandonasse as leis de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz, para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais: Filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo que nele existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco. Pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem rei declarou: Que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dado aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldades contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, nós ouvimos o relato, né, do martírio de 7 filhos e da sua mãe. Né? A mãe é uma das grandes personagens da Bíblia. Né? Ela é forçada a assistir à morte dos 7 filhos, né? Sofrida por causa da sua fidelidade à lei de Moisés, né? Contra as ordens de um rei pagão, né? Que deseja, né? Que os seus súditos sigam uma única religião que seria a dele. Né? Então, o próprio rei, né, está presente, né, e pede, né, a morte de um filho após o outro. Né? Então, cada vez que um deles, né, recusa a obedecer o rei, né, ele pede, né, o rei pede para que cada um deles coma carne de porco, né, que era proibida, né, eles não podiam comer. Né? E aí, cada vez que um deles recusa obedecer ao rei, né, ele dá ordens, né, para que o jovem seja torturado e
morto. E aí, no caso do último filho, né, o rei não se limita a ameaças, ele pede para a mãe, né, para a mãe dele tentar convencê-lo a fazer o que ele estava pedindo. Então, nesse momento, né, a mãe mostra toda a sua nobreza, né? Ela pede para que o filho, né, tenha compaixão dela, recusando-se a dar ouvidos, né, aos absurdos, né, que o rei estava falando, né? Então, que a gente possa também, né, cada vez mais depositar a nossa confiança em Deus, depositar a nossa confiança em Jesus, né? Não ter medo das adversidades, não ter medo das dificuldades, porque Deus está ao nosso lado, Ele nos ajuda a superar tudo, tá certo? Então que a gente sempre possa realmente estar em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje, né, ele está em Lucas capítulo 19, versículo 11 a 28. Lucas capítulo 19, versículo 11 a 28. E ouvindo eles estas coisas, Jesus prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após eles embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse-lhe, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Saibas que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Por que não meteste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina, e dai-o ao que tem 10 minas. E disse-lhes ele, Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E dito isto, caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Então, essa leitura do Evangelho mostra que Jesus conta pra gente a parábola, né, dos 10 servos e das 10 minas, né? Então, um homem, né, partiu para um país distante, né, a fim de ser coroado rei, e aí depois ele iria voltar. E aí ele chamou 10 empregados, né, entregou, né, 100 moedas de prata, 100 minas, né, e aí disse, procurai negociar até que eu volte. E aí, depois quando ele voltou, né, o primeiro chegou e disse, Senhor, as 100 minas, né, as 100 moedas, né, renderam 10 vezes mais. E aí o homem disse, muito bom, servo bom, né? Como foste fiel nas coisas pequenas, né, recebe o governo de 10 cidades. E aí ele passou a governar 10 minas, 10 cidades. E aí o segundo disse, Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. Renderam 5 vezes mais. E aí, né, o homem disse, servo bom, né, como foste fiel em pequenas coisas, você vai receber 10 minas, né, 10 cidades, vai governar 10 cidades. E aí,
aliás, 5 cidades, né? Você foi fiel, né? E vai governar 5 cidades. E aí chegou o terceiro. E aí disse, aqui estão as tuas minas, né? As moedas que eu guardei num lenço, porque eu tinha medo de ti. Porque você é um homem severo, né? Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. E aí o homem olhou para ele e disse, servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Se você sabe, né, que eu recebo o que não dou e colho o que eu não semeio, por que você não guardou o dinheiro, as minas no banco, né, para que eu retirasse com juros quando eu chegasse? E aí o homem, né, ordenou para que tirasse desse servo as moedas, né, as 100 moedas que ele tinha e desse ao que tivesse 100.000, né? E aí Jesus diz, né? Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem, né? Então, que a gente possa realmente refletir sobre isso e que também nós também possamos ser servos bons, né? Servos fiéis para Deus, né? Que nós possamos sempre fazer o que Ele nos pede, nos colocar a serviço dele sempre, como eu falo aqui, né? E que nós possamos ser fiéis a Deus, fiéis a Jesus Cristo, depositar a nossa confiança, a nossa esperança nele cada vez mais, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.